proibido sonhar quando a alma não quer sentir e nem sequer imaginar os passos que deve dar, teimando em se acomodar para não ver a flor florir. Há sonhos que dão errado, há sonhos de desespero, há sonhos de pesadelos e alguns de solidão. Há sonhos egoístas, fatalistas, entreguistas que alimentam a exploração. Os sonhos verdadeiros são coerentes, espalham em cada passo um bocado de sementes que faz o jardim do amanhecer. São os que movem as mãos e os braços para oferecer o corpo aos abraços do prazer. Sonhar que se está sozinho e não ser nada. Os sonhos são a madrugada que espera o dia se fazer. Pesadelo não existe para quem sonha ao lado de alguém que também sonha, que não se envergonha de sonhar com outro alguém, que busca o mesmo destino, como o menino que chama pela mãe. Sonhar é não querer ir só para um lugar melhor, é ver em cada olhar um pedaço do lugar onde descansa a esperança. Quem sonha sempre é criança, tem energia, tem alegria, tem confiança. Sejam bem-vindos a essa aventura. Começamos aqui o nosso curso de Gestão dos Sistemas e Instituições de Ensino, com vocês, alunos mais que especiais do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFNMG, via Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Alex Vanúbio Mendes, sou graduado em Letras, Filosofia e Pedagogia, especialista em Educação e mestrado em Ciências da Educação. Com motivação e feliz com essa experiência, buscarei contribuir com mais um processo de inclusão social através da escola e desta vez com você, meu aluno, importante, grande, capaz de ouvir pela sutileza dos seus sentimentos a inquieta curiosidade de aprender. O objetivo desse componente curricular é compreender as concepções que fundamentam a administração escolar, descrever a função social da escola, sua relação com o Estado e a sociedade, focalizando a questão de poder e da participação partilhada. Identificar os aspectos fundamentais da organização e funcionamento das organizações escolares a partir dos determinantes legais ou os informais, como expressão da realidade sociopolítico-cultural. Reconhecer a importância da gestão democrática como forma de garantir a participação da comunidade no processo decisório da escola. Situar a problemática da administração escolar frente à natureza do trabalho pedagógico. Identificar as atuações do gestor de escola e de sistema em relação aos diversos papéis que desempenha na instituição educacional. Ao fim desse estudo, você verá que discutir sobre a gestão e a administração da educação, seja desenvolvida nos sistemas, seja nas escolas, implica refletir também sobre as políticas de educação. Isso se deve ao fato de que há uma estreita ligação entre elas, pois a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando contundente às direções traçadas pelas políticas educacionais. Assim sendo, embora neste caderno pretendamos discutir a gestão da educação propriamente dita, as discussões sobre políticas educacionais, sociologia da educação e história da educação surgirão naturalmente como suporte às reflexões apresentadas, remetendo à leitura e às discussões realizadas neste curso. Buscarei refletir sobre as teorias da administração aplicadas à educação, conceitos de administração e escolas teóricas à luz das teorias da administração em geral, a fim de depois apresentar particularidades das teorias da administração para a situação escolar. Para tanto, discutiremos sobre a administração científica, a escola estruturalista, a administração neoclássica e a teoria organizacional, a escola das relações humanas, a escola comportamental e a teoria moderna da administração e organização. Vale ressaltar que desenvolveremos argumentos relativos a 3 ordens diferentes de problemas.
natureza da ação administrativa, tendência à associação de critérios de valor na definição da ação ou comportamento administrativo e a especificidade das organizações educativas. E para que tenhamos um bom resultado, solicitamos também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar, já nesses primeiros momentos de nossa aula, que teremos 4 encontros e está disponível em sua plataforma de estudos, além do seu material didático, outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostilas, vídeos, e esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então, deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações. A disciplina, ela traz muitos nomes e teorias, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvida, ou mesmo nos nossos encontros semanais, que lá estarei presente na data e horário informado previamente. Teremos também atividades de consolidação dos conteúdos na plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao nosso curso. Para mim, é difícil reproduzir tudo por aqui, mas estarei à sua disposição pelo ambiente virtual, basta você se fazer presente. Então, vamos começar? No estudo da administração escolar, deve-se levar em conta que sua dinâmica não ocorre no vazio, mas sim no seio de uma formação econômica social. Ela é determinada pelas forças sociais presentes em seus aspectos mais essenciais. A forma como se organiza nossa sociedade e os determinantes sociais que condicionam a administração, especificamente capitalista. A teoria da administração escolar possui características conservadoras. Acredita que são empregados nas escolas os mesmos princípios administrativos aplicados nas empresas capitalistas. A administração geral passa a ter validade universal com métodos e técnicas que, convenientemente adaptados, podem ser aplicados a qualquer tipo de organização. Com efeito, a administração especificamente capitalista, que em nível estrutural e o mesmo na sua superestrutura, se apresenta como mediadora da exploração e domínio de uma classe social sobre a outra. É tida como algo de validade universal. A mesma atua como caso particular da absolutização da própria sociedade capitalista, considerada, no nível da ideologia, dominante como organização social perene e insuperável, pairando acima da própria história como o mais perfeito modelo de sociedade possível. A maioria dos teóricos da administração escolar não vê uma identidade absoluta entre a empresa e a escola, identificando na última características que precisam ser levadas em conta. Consideram a peculiaridade dos objetivos da organização escolar. As empresas, em geral, visam a produção de um bem material tangível ou de serviço determinado. A escola visa fins de difícil identificação, de caráter abstrato. A escola é uma instituição de prestação de serviços que lida diretamente com o elemento humano, enquanto nas empresas, em geral, é grande a participação de maquinários em geral. Na escola, são os homens que possuem participação relativa e mais elevada. Há de se convir que essas observações aparecem não como justificativa para negar
a aplicação da administração empresarial na escola, mas para justificá-la. No seio da administração escolar, a administração é encarada como um problema técnico, desvinculado dos seus determinantes sociais. Com efeito, se os princípios e técnicas administrativos dão certo nas empresas, também funcionarão nas escolas. Se ocorrer aumento de produtividade nas empresas, produtividade tendo significado de sucesso, o mesmo ocorrerá na escola. A administração apresenta-se provida de neutralidade técnica. Talvez você já conheça alguns desses rostos. O que essas imagens lhe sugerem? Vamos acompanhar os slides? Observe que, ao apresentar as teorias da administração, buscaremos uma associação com os elementos da prática desenvolvidas na gestão da educação, de modo a permitir que você faça uma análise crítica do que é usualmente feito, comparando com os antigos modos de proceder à gestão da educação. Assim, esperamos que você faça uma analogia da organização escolar com as demais organizações, sem, contudo, desconsiderar a especificidade do objetivo educacional, de tal modo que possa realizar as leituras propostas, identificando os elementos comuns à ação administrativa em qualquer tipo de organização, principalmente nas instituições educacionais. Cursistas, ao fim do século XIX, dois engenheiros desenvolveram as duas abordagens que se tornariam indispensáveis na administração. O primeiro foi o americano Frederick Winslow Taylor, que desenvolveu o trabalho de racionalização do operário dentro da indústria, aumentando a eficiência no processo. Um pouco mais tarde, aperfeiçoando a teoria do seu precursor, o também engenheiro europeu George Henry Fayol desenvolveu e acrescentou suas teorias coerentemente ao que ao seu antecessor havia percebido. As duas escolas, ainda que tenham certas vertentes opostas, se relacionam e se completam. Taylor iniciou suas experiências e estudos pelo trabalho do operário e, mais tarde, generalizou as suas conclusões para a administração geral. Sua teoria surgiu em um caminho de baixo para cima e das partes para um todo. O primeiro período dele corresponde à época da publicação do seu livro, Administração de Oficinas, em 1903, onde se preocupa exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho do operário através de tempos e movimentos. George Jr. salienta, em essência, o que procurou foi que o objetivo de uma boa administração era pagar salários altos e ter custos unitários de produção. Para realizar esses objetivos, a administração tinha que aplicar métodos científicos de pesquisa e experimento para o seu problema global, a fim de formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitissem o controle das operações fabris. Os empregados tinham de ser cientificamente colocados em serviços opostos e em que os materiais e as condições de trabalho fossem cientificamente selecionados, para que as normas pudessem ser cumpridas. Os empregados deveriam ser cientificamente adestrados para aperfeiçoar suas aptidões e, portanto, executar um serviço ou tarefa de modo que a produção normal fosse cumprida. Uma atmosfera de íntima e cordial cooperação teria de ser cultivada entre a administração e os trabalhadores para garantir a continuidade desses ambientes psicológicos que possibilite a aplicação dos outros princípios por ele mencionados. Vamos agora analisar a teoria clássica da administração postada por Taylor. Observe que a teoria elaborada pelo norte-americano constitui-se na análise metodótica do trabalho industrial, na cronometragem dos movimentos elementares de cada operação e formas de sua coordenação, a ser realizada de modo direto por chefes de turma e indireto por contramestres e técnicos, encarregados da manutenção dos equipamentos, máquinas e ferramentas e suprimento da matéria-prima.
Veja que ele desenvolveu a teoria da administração chamada de teoria científica, buscando o maior desenvolvimento econômico, tanto para as empresas como para os empregados, resumindo-a como ciência. Segundo as ideias de Taylor, a ciência era utilizada para a identificação da melhor maneira de realizar uma tarefa, envolvendo desde estudos de tempos e movimentos até o desenvolvimento de ferramentas e equipamentos mais adequados. Nessa teoria, o conceito de eficiência corresponde ao de produção por unidade de esforço, ou seja, rendimento mecânico. Podemos dizer que a teoria de Taylor está relacionada à produção em série, mediante a divisão e especialização minuciosa das tarefas atribuídas ao trabalhador. Na divisão proposta por ele, a administração científica se ocupa em buscar a maneira pela qual uma tarefa pode ser mais realizada e entende que o interesse do empregado no trabalho decorre de seu interesse pelo ganho que daí advém. Ou seja, considera o trabalhador como um homem econômico, voltado para a satisfação material. Nesse contexto, pode-se dizer que a administração científica tem de se ocupar do processo de trabalho e de treinamento dos operários. Na sequência, vamos discutir um pouco sobre essa teoria no contexto da administração educacional. Acompanhe pelo nosso próximo slide. Assim, é que os estudos de tempos e movimentos constituem uma ilustração desta abordagem científica da administração. Neles, são considerados os movimentos necessários aos trabalhadores mais habilidosos para que realizem as tarefas que lhes são confiadas no menor tempo possível. Porém, esses movimentos, que devem ser precisos, são ensinados aos outros trabalhadores. Caros alunos, o aspecto principal da função da administrativa na escola clássica da administração era a ênfase na produção, pois esta tem procurado racionalizar a produção industrial e a administração, descobrindo e sugerindo a aplicação dos mais eficientes métodos de trabalho na gestão. Estas teorias, ao contrário das teorias clássicas, cujas decisões se dão por certos escalões da hierarquia, formam e ocorrem em todos os níveis e ainda na pessoa de cada trabalhador em particular. Podemos dizer que o aspecto principal da função administrativa na escola clássica de administração era a ênfase na produção, pois esta, como você pode observar, tem procurado racionalizar a produção industrial e a teoria das relações humanas. Foi uma corrente iniciada com a experiência de Hawthorne, ao qual combatia os pressupostos clássicos através da ênfase nas pessoas e nas relações humanas, e defendia a integração das pessoas nos grupos sociais e a satisfação das necessidades individuais com ênfase nas pessoas, enfocando organização informal, motivação, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. A teoria humanística da administração propõe conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos na instituição. Podemos dizer que as três principais características desses modelos são: primeiro, o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. Segundo, o homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Terceiro, todos os homens possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. A abordagem humanística crescia paralelamente ao modelo burocrático de Max Weber, em 1864 até 1920. Com seu estruturalismo de organização e princípio de comportamento rígido, a empresa é uma organização social composta por diversos grupos sociais informais, que definem suas regras de comportamento, suas recompensas e punições humanas, as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre pessoas e grupos.
A compreensão da natureza dessas relações permite ao administrador obter melhores resultados no seu trabalho administrativo. A autorrealização só se torna uma necessidade efetiva quando as necessidades básicas de sobrevivência do ser humano estão relativamente satisfeitas. Caros alunos, no ambiente empresarial, essas necessidades também se manifestam e podem ser satisfeitas com medidas adequadas, levando o trabalhador a ser mais feliz no trabalho e ao mesmo tempo em que aumenta o retorno do seu trabalho para a empresa, que é máximo quando ele está procurando realizar todo o seu potencial. De forma semelhante, vamos encontrar no meio educacional, pois estamos lidando com seres humanos e suas necessidades básicas. São as mesmas em qualquer um que seja a instituição em que trabalho. Assim sendo, certamente o conhecimento dessa teoria contribuirá muito na elaboração de uma proposta de um trabalho efetivo na gestão da educação. Desse modo, a partir da Escola de Relações Humanas, novas tendências se desenvolveram nos estudos da administração, sendo todas orientadas por informações das ciências sociais e suas aplicações ao estudo das organizações. Nesta teoria, a preocupação central da função administrativa passou a ser com os processos de produção em relação aos quais exercem um papel preponderante aos fatores psicossociais determinante no comportamento produtivo. Veremos isso em nosso próximo slide. Cursista, a teoria estruturalista é uma corrente baseada na sociologia de organização, que procura consolidar e expandir os orientes da administração. Essas correntes dão ênfase na estrutura da organização, enfocando múltipla abordagem: organização formal e informal, análise intraorganizacional e interorganizacional, ou seja, a organização formal burocrática e a racionalidade da organização. A teoria da burocracia é uma corrente baseada no trabalho de Max Weber em 1909 e descreve as características de um modelo burocrático de organização. O precursor desse estudo foi o sociólogo e filósofo alemão Max Weber, que lançou bases de um estudo com o objetivo da burocracia como forma social genérica. Na burocracia, como sistema social, Weber viu o exemplo característico da possibilidade de racionalizar as relações humanas. Essa teoria estruturalista se baseia em alguns princípios como formalização, divisão do trabalho, hierarquia, competência técnica e meritocracia. Nesse contexto, alunos, os estruturalistas veem a organização como uma grande e complexa unidade em que interagem muitos grupos sociais, pois mesmo que muitos interesses individuais sejam compartilhados pelos membros dos grupos, existem alguns que não são compatíveis, gerando conflitos no interior das escolas. Podemos dizer aqui que a escola estruturalista pode ser entendida como a tentativa de englobar aspectos importantes de duas grandes escolas de administração, em que muitos aspectos assumem posturas diametralmente opostas, a escola clássica e as das relações humanas. Nessa abordagem, considerando alguns aspectos gerais, é preciso considerar como importante um sistema hierárquico de caráter formal, pois o sistema burocrático considera um conjunto de relações entre postos hierárquicos. Você observou que o enfoque estruturalista da administração preocupa-se primordialmente com os aspectos estruturais dessa própria organização? Isso mesmo. Embora este considere fundamental o ajustamento e não a sujeição à estrutura, veja que nessa abordagem a não compatibilização dos interesses individuais dos elementos envolvidos no processo educativo como objetivo da organização revela-se através de conflitos ou tensões que devem ser encarados pelo administrador como um ponto de referência para se compreender a necessidade de ajustamentos estruturais
urgentes nessas organizações. Observaremos aqui que na interpretação estruturalista da gestão, o aumento da racionalidade nas organizações modernas não ocorreu na mesma proporção que o aumento de satisfação ou felicidade do trabalhador, gerando um desequilíbrio de suas ordens de necessidades, do homem como ser humano e da função que ele exerce no ambiente de trabalho. Acreditam que, à medida que não ocorre o ajustamento entre a racionalidade e a satisfação do trabalhador, sendo este insatisfatório para o indivíduo, resulta na alienação do sujeito em relação à organização e seus objetivos e, neste caso, a função do administrador consistirá essencialmente em evitar ou pelo menos reduzir a alienação deste, procurando garantir a eficiência da organização. Para o Elber, a burocracia é a organização eficiente para a excelência. E para conseguir essa eficiência, ele precisa detalhar antecipadamente e em detalhes como as coisas deverão ser feitas. Podemos dizer que ele define a organização burocrática pela ênfase na precisão, velocidade, clareza, regularidade, confiabilidade e eficiência, com a criação de uma divisão rígida de tarefas, supervisão de hierarquia, regras e regulamentos detalhados. Em seus estudos, ele identificou diversos fatores que favorecem o desenvolvimento da burocracia, dentre as quais podemos destacar a economia monetária com a racionalização das transações econômicas, eliminando os pagamentos em espécie, o aumento da complexidade das tarefas administrativas, a maior eficiência da administração burocrática, o desenvolvimento tecnológico, a necessidade crescente de previsibilidade. Podemos então dizer, caros alunos, que para ele a burocracia é a organização eficiente para a excelência, em virtude do caráter legal das normas, previamente definidas por escrito, determinando a sua maneira de funcionar. Neste sentido, você verá que a burocracia é uma estrutura social racionalmente organizada. As normas e regulamentos são legais porque conferem às pessoas investidas da autoridade um poder de coação sobre os subordinados. Os meios coercitivos são capazes de impor a disciplina e as normas e regulamentos são escritos para assegurar uma interpretação sistemática e sem equívocos. Nesse viés, pensa-se que esforços são economizados e possibilitam, dentro da organização, a padronização do caráter formal das comunicações formuladas e registradas por escrito, permitindo a comprovação e documentação de todas as ações do caráter racional e divisão do trabalho, em que cada membro da organização tem seu cargo, sua função, sua competência e sua responsabilidade. Da impessoalidade nas relações, pois o poder de cada pessoa deriva do cargo que ele ocupa, da hierarquia da autoridade, de acordo com o seu cargo, em que cada cargo inferior está sob a direção de um posto superior. Das rotinas padronizadas com regras e normas técnicas para o desempenho de cada função, que limitam a ação dos seus ocupantes, da competência técnica e do mérito, em que a admissão transfere a promoção dos funcionários é baseado nesse próprio mérito e na competência técnica. Critérios válidos para todo esse processo de organização, e não em preferências pessoais da especialização da administração, separada da propriedade, da profissionalização dos participantes, em que o funcionário é um especialista assalariado, da previsibilidade do funcionamento, pois como cada funcionário age de acordo com as normas, os resultados podem ser previstos. Veja que na burocracia como sistema social, o Elber viu o exemplo característico da possibilidade de racionalizar as relações humanas. Nessa abordagem, levando-se em conta alguns aspectos gerais, é preciso considerar
como importante um sistema hierárquico de caráter formal, uma vez que, como você percebeu, o sistema burocrático considera um conjunto de relações entre postos de hierarquia. Você pode também perceber que o enfoque estruturalista da administração preocupa-se primordialmente com os aspectos estruturais da organização, embora considere fundamental o ajustamento e não a sujeição à estrutura. Nessa abordagem, caros cursistas, a não compatibilização dos interesses individuais dos elementos envolvidos nesse processo educativo com o objetivo da organização revela-se através de conflitos ou tensões que devem ser encarados pelo administrador como ponto de referência para se compreender a necessidade de ajustamentos estruturais urgentes na organização. Vejamos no slide que segue. Pois bem, a escola estruturalista teve início com a teoria burocrática de Max Weber. Parte da análise e limitação do modelo burocrático e declínio da teoria das relações humanas, de quem, na verdade, aproxima-se conceitualmente, avança em relação às demais teorias ao reconhecer a existência do conflito nas organizações, assumindo que este é inerente aos grupos e às relações de produção. A teoria estruturalista focaliza o homem de organizações, a pessoa que desempenha diferentes papéis em várias situações. Na sociedade das organizações modernas e industrializada, avulta a figura do homem organizacional que participa de vários segmentos da organização. Caros alunos, o homem moderno, ou seja, o homem organizacional, para ser bem-sucedido em todas as organizações, precisa ter as seguintes características de personalidade: flexibilidade em face das constantes mudanças que ocorrem na vida moderna e da diversidade de papéis desempenhados nas organizações. Tolerância às frustrações para evitar os desgastes emocionais decorrente do conflito entre necessidades organizacionais e necessidades individuais, cuja mediação é feita através de normas racionais, escritas e exaustivas. Capacidade de adiar as recompensas e poder de compensar o trabalho rotineiro na organização em detrimento de preferências pessoais. Permanente desejo de realização para garantir cooperação e conformidade com as normas organizacionais para obter recompensas sociais e materiais. As organizações sociais são consequências da necessidade que as pessoas têm de relacionar-se e juntar-se com outras a fim de poder realizar seus objetivos. É conveniente, chamamos a sua atenção para a interpretação estruturalista da gestão, pois nela o aumento da racionalidade nas organizações modernas não ocorreu na mesma proporção que o aumento da satisfação ou felicidade do trabalhador, gerando um desequilíbrio de duas ordens de necessidades: o homem como ser humano e da função que exerce no ambiente de trabalho. Veremos agora os fundamentos a que se refere essas tais condições. O tema central da Escola das Relações Humanas no Trabalho é o comportamento coletivo nas organizações, ou seja, o entendimento e administração dos indivíduos como integrantes de grupos de trabalho. Progressivamente, a este tema central agregam-se outras ideias que viriam a compor o conjunto dos temas em enfoque comportamental. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, as ciências humanas e suas aplicações organizacional, filosofia e psicologia, tratamento a funcionário, influencia o seu desempenho, legalmente ao grupo, o esforço coletivo, o trabalho em equipe, a autogovernabilidade, a cooperação, a autoridade, a cooperação e a coordenação no lugar de coerção. Essa teoria assenta em novas proposições acerca da motivação humana, em que o administrador precisa dominar os mecanismos motivacionais para poder dirigir adequadamente as pessoas. Maio defendia o emprego com necessidade social no local de trabalho,
a necessidade do grupo formal e o lado humano na organização. Assim sendo, cursistas, a abordagem comportamental questiona a hipótese do homem econômico, que busca maximizar sua remuneração, apresentando em seu lugar o homem social, motivado por recompensas e sanções sociais, que pode sacrificar ganhos financeiros em prol da aceitação por um grupo. Nessa abordagem, os aspectos emocionais do comportamento humano, não planejados ou mesmo aparentemente irracionais, passam a merecer atenção. Vamos trabalhar um pouco mais? Que tal refletir um pouco sobre as teorias da administração na educação? Reflita e responda juntamente com os seus colegas. Veja o questionamento no slide que segue e faça uma reflexão, apresentando ao tutor presencial as considerações. Logo após, iremos ao nosso feedback. De acordo com a nossa aula, considerando, ao lado de Taylor, um dos grandes nomes dos primórdios da administração, Henry Fayol foi fundador da teoria clássica, cuja sua ênfase se deu em... Então, cursistas, imagino que as respostas devem partir do princípio que a teoria clássica da administração foi idealizada por Fayol, onde que a sua característica principal era a estrutura da organização, pela visão do homem econômico e pela busca da máxima eficiência. Sofreu críticas com a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais e a excessiva unidade de comando e responsabilidade. Finalizamos com isso a nossa primeira aula e em nosso próximo encontro iremos tratar sobre a gestão dos sistemas de ensino de órgãos educacionais. Deixo com todos vocês a reflexão, assim como em nosso início, de que é preciso sonhar mais, sentir de perto o distante, aproximar o horizonte e surpreender a utopia, que chega um pouco por dia em cada passo caminhado. Sonhar com o céu nublado, prometendo água nova, com as sementes nas covas, nascendo um povo mudado. Sonhar com os passarinhos cantando sobre as escolas, sonhar com os jogos de bola, com danças e cantorias, sonhar com a alegria que se dá, até de se dar-se de esmola, sonhar com muitos valores, com uma nova cultura e também com a ternura e a generosidade, com a solidariedade na palma da mão aberta, cama, colchão e coberta, e uma mesa com fartura. Sonhar, enfim, com a vida, com respeito e igualdade. Sonhar com a dignidade e de um mundo não dividido. Com um povo tão sabido que chega a ter-se medonho. Sonhar em fazer do sonho um grande acontecimento, onde os dedos se cruzando sugerem a delicadeza e acalentam a pureza de quem sonha, mas lutando. Grande abraço, aguardo vocês nos nossos fóruns, em data e hora combinada, e até a próxima.